Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você fala, Rosana, tudo isso no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Sou carioca. Eu morava no Rio. Isso tudo é no Rio de Janeiro. É, porque aqui fala de São Paulo, no Rio de Janeiro. É porque eu estou há muitos anos em São Paulo, mas eu nasci no Rio, minhas escolas, tudo foi no Rio de Janeiro. E todo esse período do Albino foi no Rio de Janeiro. Então, eu comecei, para você ter ideia, eu dormia apenas 2 horas por dia no escritório. Era exatamente na hora do almoço. E, à noite, eu ia para a feira... Tem uma feira no Rio de Janeiro que é muito famosa, onde os nordestinos eles fazem aquela feira maravilhosa à noite. Eu esqueci. É algo parecido com o que tem aqui em São Paulo, a CTN? É uma feira gostosíssima. Ali você tem música, você tem todas as comidas típicas. E aí o Albino montou um QG da Rio Tour, por causa do carnaval. Foi ele que inventou aqueles desfiles, a fantasia no Rio de Janeiro, onde as pessoas se fantasiavam, tinha todo o desfile na praia e depois todos entravam no mar, enfim. E eu saía na banda, e eu vivi com a nata, né, dos grandes pensadores, né, do Rio, que o Albino Pinheiro ele era respeitadíssimo no Rio, por ser esse grande produtor cultural, né? Ele era muito voltado para o teatro, ele produzia shows, enfim, foi uma pessoa muito importante. E eu passei um longo tempo com ele, né? Mas ainda trabalhando lá no sufoco. Quando é que houve o rompimento de uma coisa e o caminhar direto na outra? Foi, na verdade, foi um problema mesmo de saúde que eu tive, que eu não conseguia mais nem ouvir telefone. Eu acordava no meio da noite, ouvindo o telefone tocando, e não era, eu sonhava com o telefone tocando, né? E aí aconteceu algo interessante. Uma amiga minha, que era bailarina espanhola, ela me chamou para ir assistir um show chamado Brazilian Folie, que era um show Brazilian Folie, de Folie Bergère. E aí tinha, que era o Caribe da Rocha, que produzia, e o Oscar Orstein, que era um grande empresário judeu. E esse show do Hotel Nacional tinha... ele era fixo, ele ficava lá já existia há anos, né? A Nora Ney, o Jorge Goulart, eles eram cantores, né, de lá. E aí eu fui assistir esse show, eu fiquei enlouquecida, porque eu ia a teatro, né, porque eu gostava de ir a teatro, essa era a minha... eu ia a cinema, minha mãe sempre me levou a cinema, nossos grandes passeios, além de assistir as óperas, eram as tardes que eu ia com a minha mãe ao cinema, eu era pequena, e depois nós íamos lanchar, né? Então, todo domingo eu pedia, mamãe, vamos ao cinema? Então, assim, assistia
muitos filmes, né? E aí eu fui assistir a esse show. E o Caribe da Rocha chegou na minha mesa, ele sabia que eu era convidada, da Dina Flores, era uma grande bailarina espanhola. E ele perguntou se eu me interessaria em fazer o show. E eu pensei, passou aquele filme rápido, assim, meu Deus, essa é a oportunidade de eu me livrar desse trabalho que eu estou fazendo. E não deu outra, Américo. Eu nem pestanejei. Eu disse que eu sabia fazer, que eu sabia... Porque, na verdade, na adolescência, eu cheguei a enveredar, assim, fazer desfiles com roupas de adolescente, essas coisinhas que toda menina gosta, sabe, de fazer, são coisinhas que a mãe leva, e eu era modelo, aí ia lá, fotografava, mas era tudo... nada que pudesse me prender. Minha mãe, eles eram bastante cuidadosos com relação a isso, entendeu? Quando eles sentiam tanto que eu esqueci de uma situação. Minha mãe fez Música Divina Música, que era a história da família Trapo, né? E aí ela me deixou fazer o teste, a minha mãe. Eu passei para fazer uma das crianças. E aí eu cheguei a fazer uma temporadazinha pequena. A família? Música Divina Música, que conta a história da família Trapo. Que tem o filme da Julie Andrews, né? Ah, tá. E foi a Julie Andrews que fez no cinema, né? Mas quando ela percebeu que aquilo poderia atrasar meus estudos, que pudesse, sabe, de uma certa maneira, prejudicava mesmo, né? A minha mãe me tirou imediatamente. Inclusive, era a Monique Lafon que fazia, o João Paulo Adur, a Genane Machado. Tinham 2 grupos de crianças. Eu estava no outro grupo porque minha mãe, o Oscar, queria que eu fizesse, né, o papel que era da Monique Lafon até. Minha mãe falou de jeito nenhum, ela não vai porque é do colégio e tal. Então eu fiquei no outro grupo e fiz um pouco, imagina, aquilo para mim foi, sim, na verdade esse foi o primeiro contato que eu tive de palco, de estar no palco, né? E ali uma você já gostou? Nossa, eu estava na minha casa. E uma participação na Ópera Boêmia, que a minha mãe estava fazendo. É porque isso é tão antigo, algumas vezes passa, né? Você acaba esquecendo. E aí, na abertura da Ópera Boêmia, tem umas crianças que participam, e eu participei, minha mãe deixou. Mas isso foi o que... né? Só que aquelas pílulazinhas, sabe? Que ela falou, vou dar de presente isso aqui para você, mas imediatamente ela já tirava, entendeu? Se ela percebia que eu estava no encantamento, ela já tirava. Aí veio o convite para você fazer, você estava contando. E fiquei 5 anos lá. Eu trabalhei 5 anos nesse musical como bailarina. Trabalhei com a Nora Ney e o Jorge Goulart, depois nós fomos para New Orleans com o espetáculo, fizemos o espetáculo lá. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi assim, algo fora do... Sabe, para mim, sair do Brasil sozinha, né? É independente, trabalhar no outro país foi impressionante, né? Foi uma grande experiência em New Orleans. Porque nós passamos por um problema de racismo lá, imagina, né? Eu passei por um problema gravíssimo de racismo lá, porque... Conta isso para a gente. Nos anos 80, né, os negros dominando, né, New Orleans. Então, branca azedo, do jeito que eu sou, né? Eu brincava e dizia assim, o lava mais branco sou eu, né? Escuta, mas aí... E todos os artistas eram ou negros, né? Os únicos brancos eram a Nora Ney, Jorge, o Caribé, eu, e as modelos, né? Mas os sambistas eram todos negros. Mas mesmo a Nora Ney, mesmo o Jorge Goulart, não são tão brancos que nem você, né? Mas a Nora era. Né? A Nora tinha o cabelo preto só, mas ela era branca. Tinha até bastante alva.
Ela branca. Aí você fala que você era bailarina, que trabalhou 5 anos como bailarina. Quando é que surgiu a atriz? Quando é que atriz... Você canta também, né? Você falou que estudou com tua avó. Sim. Você cantava nesse show? Cantávamos. Eu era modelo, bailarina e Cantora. cantava. E atriz? Não, nesse trabalho não tinha nenhum trabalho, nada que pudesse, né, me levar a isso, mas eu sempre gostei muito de cinema e eu brincava muito em casa, né? Eu pegava as roupas da minha mãe, usava, a vovó tinha uma peruca da ópera de Tristão e Isolda, que era uma peruca ruiva que vinha até a cintura. Nossa, aquela peruca eu ficava louca, né? Eu pegava aquela peruca, pegava o cabo de vassoura e começava a cantar. Eu escrevia textos para eu mesmo falar. Então, assim, eu sempre tive esse apelo de atriz, já vi desde pequena, né? Mas então, Mas depois de 5 anos com o Nora Ney, com o Jorge Goulart, em um momento você foi convidada para fazer teatro. Foi pelo teatro que você entrou? não, na verdade, foi pela televisão. Foi ao contrário, por incrível que pareça. Então, vamos lá, deixa eu te perguntar algumas coisas. Você assistia televisão? Você era público de TV? Era mais ou menos. Novelas, nessa época, novelas já faziam sucesso, na Tupi, na Excelsior, na própria Globo, né? Você não via TV? Na verdade, eu trabalhava à noite. Então, eu trabalhava até dia 31 de dezembro, nós fazíamos show. Então, eu não era muito... Eu fui mais assídua na época, antes quando eu trabalhava no banco, antes de eu ir trabalhar com o Albino, eu via novela. Eu tinha várias aptidões, assim, por exemplo, eu sempre gostei de rádio teatro. Quando eu era pequena, eu pegava... Isso eu gostava, né, de fazer. Eu pegava o rádio de pilha, colocava debaixo do travesseiro e eu via, sem minha mãe saber, ouvia todas aquelas novelas de rádio. E eu ficava fascinada com aquilo. Eu gostava. Os mesmos atores que faziam novela na TV e os mesmos atores que faziam teatro. O que eu quero saber de você é o seguinte: você tinha ídolos entre os atores brasileiros? Eu tinha, por exemplo, eu adorava a Norma Bloom fazendo aquelas heroínas. Ioná Magalhães era, sim, alguém que eu amava. Carlos Alberto, porque eu conheci o Carlos Alberto depois, né? Glória Menezes, essas atrizes que imagina, elas não podiam andar na rua, né? Elas realmente marcaram muito a vida de uma geração inteira, né? Porque eram novelas... Não tinha como você não assistir, né? Então, aí você disse que você foi via televisão. Conta essa entrada na televisão, porque eu quero saber o seguinte: você conhecia esse pessoal todo que você assistia? Deve ter trabalhado com alguns deles, né? Eu quero saber como é trabalhar com um ídolo. Como é trabalhar? Com um ídolo, com alguém que você admirava na TV, que você admirava no rádio. Bom, na verdade, a Nora Ney e o Jorge, para mim, eu sabia que eles eram ídolos na época, né? Então, o meu primeiro assim contato, a minha mãe era uma pessoa que conhecia, claro, né, alguns artistas. Então, por exemplo, o Paulo Padilha, o Ari Fontoura, me conheceu pequena. O Rubens de Falco, eu lembro que eu amava demais, ele me colocava no colo quando ele ia sem peruca, inclusive, ele ia para a aula da minha avó sem peruca. Ele é um doce de pessoa, né? Esse Rubens me marcou muito, porque o Rubens me colocava no colo e ele adorava os vestidinhos que eu usava, assim, redondos, assim, porque era a moda, né? As meninas usavam aqueles vestidos todos com anágua e os cachinhos, né, que minha mãe fazia no cabelo.
E aí eu achava ele bonito, ele era muito bonito, o Rubens de Falco, né? Aí eu falava, nossa, como você é bonito, né? Eu falava, você não canta muito bem, mas você é bonito. Eu falava para ele. E ele era muito carinhoso, o Ari Fontoura também. E aí aconteceu isso que você falou, de eu começar a trabalhar com, por exemplo, com o Rubens. Não foi, o Rubens não foi, ele foi depois a segunda novela que eu fiz. A primeira foi um teste que eu fiz com a Vancini. Eu mesmo, eu pedi para o Moacir Deriquém, que na época era o grande da Globo, né, que cuidava dessa parte de cadastro, como se fala hoje em dia, né? Só que esse teste que eu fiz numa sala fechada, com o Avancini sentado atrás de uma mesa. E eu levei um texto que eu escrevi. Eu mesmo escrevi o texto. Nossa, eu nunca senti tanto nervoso na minha vida, porque o Avancini era uma pessoa muito difícil, né? Ele era muito temido, porque ele era muito ríspido, né? Então, Genial, né? Hã? Genial, né? Ele era um gênio, ele era um Mas gênio. ríspido. Né? Ríspido, ele era árido, sabe? Ele não passava a mão na tua cabeça, ele era... eu tinha, enfim, eu tinha uns 19 anos, né? Aí eu fui fazer um teste e passei para fazer rabo de saia. E eu lembro que ele fez um teste genial comigo, assim, porque eu estava muito... eu estava com medo, né? Eu estava com medo dele, pelo que eu ouvia, né? Só que ele foi muito carinhoso comigo, apesar de toda, né, a passividade dele, né, atrás da mesa, pode começar. E você, sem ninguém, né, eu me sentindo ali naquela situação, assim, agora ou nunca, né? Eu passei, né? Era um papel pequeno, até era de uma cigana, mas ela tinha uma importância na história. Foi com Isso aí foi a minissérie, né? Com Nila Torraca? Era uma minissérie. Então, eram várias histórias, né, que eram contadas com o Neila Torraca, que fazia um ambulante, né? Ele Caixeiro Viajante, não é isso? caixeiro viajante, né? E aí foi maravilhoso para mim, porque eu comecei a trabalhar diretamente com a Vancini. Ô, Rosana, para você, o medo paralisa ou movimenta? Na época, paralisava. E mesmo assim você passou? Passei. Nossa, foi horrível. Mas o medo, ao mesmo tempo que te paralisa, ele, assim, ou você não faz absolutamente nada, ou então você tem que transpor essa linha tênue, né, que existe do medo de você, sabe, mergulhar de cabeça no abismo, que a sensação era que eu ia mergulhar dentro de um abismo. Foi assim, foi um momento tão louco, falei, gente, e eu sabia que eu tinha condições de fazer a tal personagem. E a notícia da aprovação, ela veio imediatamente após o teste ou algum tempo depois? Não, ele não ia fazer, imagina. Eu fui para casa e aí foi tão engraçado que ninguém conseguia me encontrar. Ninguém conseguia me encontrar, não sei porquê. Aí o produtor bateu na porta do apartamento e ele falou assim, nossa, nós estamos... Porque não tinha celular, né? Não existia isso. Quanto tempo depois? Alguns dias depois? Eu acho que semanas depois. Algumas Como é que semanas foi? depois. Como é que foi esse período? Você não achou que tivesse passado? Como é que... Eu achei que não ia acontecer nada. Eu falei, ninguém fala nada comigo, né? Acho que não vai rolar nada. Aí veio, eu quase morri. E aí foi uma personagem que começou devagar, assim, nada demais, né? Só que
depois era uma cigana que tinha uma importância na história, né? Como que é? Rabo de saia, como chamava a cigana? Morgana. Morgana. Eu lembrei do nome. Morgana de rabo de saia. Tá vendo? Não lembra, Maria? Olha que eu lembrei. E foi assim, interessante trabalhar com ele, porque ele era um diretor muito perfeccionista. E enquanto você não desse aquilo que ele esperava de você, a cena não passava de jeito nenhum. Quando passava a cena era porque você podia ter certeza que era o ideal que ele almejava, entendeu? Mas foi um aprendizado, né, trabalhar com a Avancini.